Prólogo. Você está aqui. Vamos começar com o fim do mundo, por que não? Acabamos logo com isso e passamos a coisas mais interessantes. Primeiro, um fim pessoal. Há uma coisa sobre a qual ela vai pensar repetidamente nos dias que estão por vir, enquanto imagina como seu filho morreu e tenta entender algo tão inerentemente sem sentido. Ela cobrira o corpinho destruído de Uchi com um lençol. Menos a cabeça, porque ele tem medo do escuro. E se sentara ao seu lado, entorpecida, e não prestará atenção ao mundo que está acabando lá fora. O mundo já acabou dentro dela, e nenhum dos dois fins acontece pela primeira vez. A essa altura, ela já está calejada. O que ela pensa naquele momento, e dali em diante, mas ele estava livre. E é o seu amargurado e fatigado ser que responde a essa quase pergunta toda vez que seu perplexo e horrorizado ser consegue fazê-la. Ele não estava. Não de verdade. Mas agora vai estar. Mas você precisa de contexto. Vamos tentar o fim de novo, escrito em termos continentais. Aqui é uma terra. É comum, no que se refere a terras. Montanhas e planaltos e cânions e deltas de rios, o de costume. Comum, exceto por seu tamanho e dinamismo. Mexe-se muito, esta terra. Como um velho deitado e inquieto, ela arqueja e suspira, contrai-se e solta gases, boceja e engole. Naturalmente, o povo desta terra a chamou de aquietude. É uma terra de silenciosa e amarga ironia. A quietude já teve outros nomes. No passado, foi várias outras terras. É um continente vasto e contínuo agora, mas em algum momento no futuro será mais de outra vez. Muito em breve, na verdade. O fim começa em uma cidade, a mais antiga, a maior e a mais magnífica cidade ativa do mundo. Ela se chama Yumenis e foi um dia o coração de um império. Ainda é o coração de muitas coisas, embora o império tenha definhado um pouco desde que floresceu pela primeira vez, como os impérios tendem a fazer. Yumenis não é única por conta de seu tamanho. Há muitas cidades grandes nesta parte do mundo, encadeadas ao longo do Equador como um cinturão continental. Em outras partes do mundo, os povoados raramente se tornam vilarejos, e os vilarejos raramente se tornam cidades, porque todas essas organizações políticas são difíceis de se manter vivas quando a terra fica tentando devorá-las. Mas Yumenis tem permanecido estável durante a maior parte de seus 27 séculos. Yumenis é única porque somente aqui os seres humanos ousaram construir não pela segurança, não pelo conforto, nem mesmo pela beleza, mas por bravura. Os muros da cidade são uma obra-prima de delicados mosaicos e gravações em relevo que detalham a longa e brutal história de seu povo. O amontoado de seus edifícios é pontilhado por torres altas como dedos de pedra, lanternas forjadas à mão e alimentadas pela maravilha moderna da hidroeletricidade, pontes com arcos delicadamente entrelaçadas com vidro e audácia, e estruturas arquitetônicas chamadas sacadas, que são tão simples e, no entanto, tão incrivelmente tolas, que ninguém nunca as construiu antes na história escrita. Mas muito da história não está escrito. Lembre-se disso. As ruas não são pavimentadas com pedras fáceis de substituir, mas com uma substância lisa, contínua e milagrosa a que os moradores apelidaram de asfalto. Até os casebres de Yumenis são ousados, porque são apenas barracos de paredes finas que seriam derrubados por um vendaval forte, que dirá por um tremor. No entanto, estão de pé, como têm estado há gerações. No centro da cidade há muitos prédios altos, então talvez não seja surpresa que um deles seja maior e mais ousado do que todos os demais juntos, uma estrutura maciça cuja base é uma pirâmide em formato de estrela feita de tijolos de obsidiana esculpidos com precisão. Pirâmides são as formas arquitetônicas mais estáveis, e essa é uma pirâmide vezes 5, então, por que não? E como essa é Yumenis, temos no topo da pirâmide uma vasta esfera geodésica, cujas paredes facetadas se assemelham a âmbar translúcido, parecendo se equilibrar de leve ali. Embora, na verdade, todas as partes da estrutura estejam focadas no propósito único de sustentá-la. Parece precário, isso é tudo o que importa. A estrela negra é onde os líderes do império se encontram para fazer suas coisas de liderança. A esfera de âmbar é onde eles mantêm seu imperador, cuidadosamente preservado e perfeito. Ele vaga por seus corredores dourados em refinado desespero, fazendo o que mandam e temendo o dia em que seus mestres decidam que sua filha será um adorno melhor. A propósito, nenhum desses lugares ou pessoas importa. Simplesmente os aponto para dar contexto. Mas há um homem que importara muito. Você pode imaginar como é sua aparência, por enquanto. Também pode imaginar no que ele está pensando. Isso pode estar errado, pode ser mera conjectura, mas, de qualquer forma, existe certa dose de probabilidade mesmo assim. Com base em suas ações subsequentes, há apenas alguns pensamentos que ele poderia ter em mente nesse momento. Ele está em uma colina não muito longe das paredes de obsidiana da Estrela Negra. Daqui consegue ver a maior parte da cidade, sentir o cheiro de sua fumaça, perder-se em sua tagarelice. Há um grupo de jovens mulheres andando por uma das vias de asfalto lá embaixo. A colina pertence a um parque muito amado pelos moradores da cidade. Mantenha as terras verdes do lado de dentro dos muros, aconselha o saber das pedras, mas, na maioria das comunidades, a terra é semeada com legumes e outros cultivos que enriquecem o solo.
Só em Yumenes o verde é transformado em beleza. As mulheres riem de algo que uma delas disse, e o som chega ao homem carregado por uma brisa. Ele fecha os olhos e saboreia o ligeiro tremular de suas vozes, a reverberação mais suave ainda de seus passos, como o bater de asas de borboletas contra seus sensapinai. Veja bem, ele não consegue censar todos os 7 milhões de habitantes da cidade, ele é bom, mas não tão bom assim. Contudo, a maioria deles, sim, está lá. Aqui, ele respira fundo e se conecta à terra. Eles pisam sobre os filamentos de seus nervos, suas vozes arrepiam os finos pelos de sua pele, suas respirações agitam o ar que ele puxa para dentro dos pulmões. Estão sobre ele, estão dentro dele. Mas ele sabe que não é e nunca será um deles. Você sabia, diz ele em uma conversa, que o primeiro saber das pedras foi realmente escrito em pedra. Para que não pudesse ser alterado a fim de se adequar às tendências ou à política. Para que não desaparecesse. Eu sei, diz sua acompanhante. Claro, você provavelmente estava lá quando foi escrito pela primeira vez, eu esqueço. Ele suspira, observando as mulheres andando até sumirem de vista. E seguro amar você, não vai me desapontar, não vai morrer, e eu já sei o preço antecipadamente. Sua acompanhante não responde. Ele não estava mesmo esperando uma resposta, embora uma parte dele tivesse esperança. Tem estado tão só. Mas a esperança é irrelevante, assim como muitos outros sentimentos que, ele sabe, só vão lhe trazer desespero se os considerar outra vez. Já considerou isso por tempo suficiente. A hora de hesitar já passou. Um mandamento, diz o homem, abrindo os braços, está gravado na pedra. Imagine que esse rosto dói de tanto sorrir. Ele está sorrindo há horas, dentes cerrados, cantos dos lábios erguidos, olhos enrugados de modo que os pés de galinha aparecem. Há uma arte em sorrir de uma forma que os outros vão acreditar. É sempre importante incluir os olhos, caso contrário, as pessoas vão saber que você as odeia. Palavras talhadas são absolutas. Ele não fala para ninguém em particular, mas do lado do homem há uma mulher. De certa maneira, sua emulação do gênero humano é apenas superficial, uma gentileza. Do mesmo modo, o vestido drapeado solto que ela veste não é de tecido. Ela simplesmente modela uma porção de sua substância dura para se adequar às preferências das criaturas frágeis e mortais por entre as quais ela caminha no momento. À distância, a ilusão serviria para fazê-la se passar por uma mulher parada, pelo menos por um tempo. De perto, no entanto, qualquer observador hipotético perceberia que sua pele é branco porcelana, e isso não é uma metáfora. Como escultura, ela seria bela, embora realista demais para o gosto local. A maioria dos yumenescenses preferiria uma respeitosa abstração a uma vulgar realidade. No momento em que ela se vira para o homem, devagar, os comedores de pedra são lentos na superfície, exceto quando não são, esse movimento a leva além de uma beleza artística, transformando-se em algo completamente diferente. O homem se acostumou com isso, mas, mesmo assim, não olha para ela. Ele não quer que a repulsa estrague o momento. O que vai fazer? Ele pergunta a ela. Quando terminar, os da sua espécie vão se levantar em meio aos destroços e se apoderar do mundo em nosso lugar. Não, responde ela. Por que não? Poucos de nós estão interessados nisso. De qualquer forma, você ainda estará aqui. Ele entende que ela quer dizer você no plural. A sua espécie, a humanidade. Ela o trata com frequência como se ele representasse a espécie toda. Ele faz o mesmo com ela. Você parece ter muita certeza. Ela não diz nada em resposta a esse comentário. Comedores de pedra raras vezes se dão ao trabalho de dizer o óbvio. Ele fica contente porque, de qualquer maneira, a fala dela o irrita. Ela não faz o ar vibrar da forma como a voz humana faz. Ele não sabe como isso funciona. Não se importa como funciona, mas quer que ela fique em silêncio agora. Ele quer que tudo fique em silêncio. Finalize, diz ele, por favor. E então ele se projeta para a frente com todos os tênues controles que o mundo lhe tirou à base de lavagem cerebral, punhaladas pelas costas e brutalidade, e toda a sensibilidade que seus mestres engendraram nele através de gerações de estupros e coerção e seleção altamente antinatural. Seus dedos se espalham e se contraem quando sente vários pontos ecoando no mapa de sua consciência, seus companheiros de escravidão. Não pode libertar a luz, não no sentido prático. Ele já tentou antes e fracassou. Ele pode, no entanto, fazer o sofrimento dele servir a uma causa maior do que a insolência de uma cidade e o medo de um império. Então ele se projeta profundamente e assume o controle da vastidão sussurrante, ritmada, agitada, reverberante e ondulante da cidade, e do leito de rocha mais quieto debaixo dela, e do agitado movimento de calor e pressão debaixo dele. Então, ele se projeta de maneira ampla, tomando o controle da grande peça deslizante de quebra-cabeça que é a casca de terra sobre a qual o continente repousa. Por fim, ele se projeta para o alto, em busca de energia. Ele absorve tudo isso, os estratos e o magma e as pessoas e a energia, em suas mãos imaginárias. Tudo. Ele os retém. Não está sozinho. A terra está com ele. Então, ele a despedaça. Aqui está a quietude, que não é quieta nem em um bom dia.
Agora ela ondula, reverbera, em cataclismo. Agora há uma linha, aproximadamente de leste a oeste e reta demais, quase metódica em sua manifesta anormalidade, abrangendo a circunferência do equador da Terra. O ponto de origem da linha é a cidade de Iumenes. A linha é profunda e áspera, um talho até o âmago do planeta. O magma transborda em seu despertar, fresco e vermelho brilhante. A Terra é boa em curar a si mesma. Essa ferida cicatrizará rápido em termos geológicos, e depois o oceano purificador seguirá sua linha para dividir a quietude em duas terras. Até que isso aconteça, contudo, a ferida se inflamará não apenas com calor, mas com gases cinza escura e arenosa. O suficiente para obstruir o céu sobre a maior parte da face da quietude dentro de algumas semanas. As plantas morrerão em toda parte, e os animais que dependem delas morrerão de fome, e os animais que comem estes morrerão de fome. O inverno chegará cedo, será rigoroso e durará muito, muito tempo. Ele vai acabar, claro, como todos os invernos, e depois o mundo voltará a ser como antes. Eventualmente. Eventualmente. O povo de quietude vive perpetuamente preparado para o desastre. Construiu muros e cavou poços e guardou alimentos, e pode facilmente durar 5, 10, até 20 anos em um mundo sem sol. Eventualmente significa, neste caso, em alguns milhares de anos. Veja, as nuvens de cinzas já estão começando a se espalhar. Enquanto estamos fazendo as coisas em âmbito continental, em âmbito planetário, deveríamos considerar os obeliscos, que flutuam sobre tudo isso. Os obeliscos já tiveram outros nomes, lá atrás quando foram construídos, mobilizados e usados pela primeira vez, mas ninguém se lembra quais eram ou do propósito desses grandes aparatos. As memórias são frágeis como ardósia na quietude. Na verdade, nos dias de hoje, ninguém realmente presta muita atenção àquelas coisas, embora sejam enormes, belos e um pouco aterrorizantes, maciços cacos cristalinos que flutuam entre as nuvens, girando devagar e seguindo incompreensíveis trajetórias de voo, transformando-se volta e meia em borrões, como se não fossem reais. Embora isso possa ser apenas um truque da luz. Não é. É óbvio que os obeliscos não são nada naturais. É igualmente óbvio que são irrelevantes. Impressionantes, mas sem propósito. Apenas mais uma lápide de apenas mais uma civilização destruída com sucesso pelos esforços incansáveis do Pai Terra. Há muitos outros desses dolmens pelo mundo, 1000 cidades que foram arruinadas, 1 milhão de monumentos a heróis ou deuses de quem ninguém se lembra, várias dezenas de pontes que não levam a lugar nenhum. Essas coisas não devem ser admiradas, diz a sabedoria vigente na quietude. As pessoas que construíram essas velharias eram fracas e morreram como os fracos inevitavelmente devem fazer. O mais condenável ainda é que falharam. Os que construíram os obeliscos só falharam mais do que a maioria. Mas os obeliscos existem e desempenham um papel no fim do mundo e, portanto, são dignos de nota. De volta ao âmbito pessoal. É preciso manter os pés no chão, haha. A mulher que mencionei, aquela cujo filho morreu. Ela não estava em Iumenes, felizmente, ou esta seria uma história muito curta. E você não existiria. Ela está em um vilarejo chamado Tirimo. No linguajar da quietude, um vilarejo é um tipo de comum, ou comunidade. Mas no que se refere a comuns, Tirimo quase não é grande o suficiente para merecer esse nome. Tirimo está em um vale de mesmo nome, ao pé das montanhas Tirimas. O corpo de água mais próximo é um riacho intermitente que os habitantes do lugar chamam de Pequeno Tirica. Em uma língua que não existe mais, a não ser nesses persistentes fragmentos linguísticos, Itiri significa silencioso. Tirimo fica longe das cidades cintilantes e estáveis dos equatoriais, então as pessoas daqui fazem suas construções para a inevitabilidade dos tremores. Não há torres engenhosas ou tetos ornamentados, só paredes construídas com madeira e tijolos marrons baratos ali da cidade, assentados sobre alicerces de pedra talhada. Não há estradas asfaltadas, apenas ladeiras cobertas de grama divididas por trilhas de terra, somente algumas dessas trilhas foram cobertas com tábuas de madeira ou paralelepípedos. É um local pacífico, embora o cataclismo que acabou de ocorrer em Iumenes logo vá enviar ondas sísmicas em direção ao sul para aplanar a região inteira. Nessa cidade há uma casa como outra qualquer. Essa casa, que está em uma dessas ladeiras, é pouco mais do que um buraco cavado na terra que foi revestido com barro e tijolos para torná-lo impermeável, depois recoberto com cedro e grama cortada. O povo sofisticado de Iumenes ria de moradias tão primitivas quando se dignava, a falar de tais assuntos. Mas, para o povo de Tirimo, viver na terra é tão sensato quanto simples. Mantém as coisas frias no verão e quentes no inverno, resiste aos tremores, bem como às tempestades. O nome da mulher é Essum. Ela tem 42 anos. É como a maioria das mulheres das latimedianas, alta quando está de pé, tem as costas retas e pescoço comprido, com quadris que facilmente deram à luz 2 crianças e seios que facilmente as alimentaram, bem como mãos largas e ágeis. Semblante forte, corpo robusto, essas coisas são valorizadas na quietude. Seu cabelo recai em torno de seu rosto em cachos espiralados como uma corda, cada um talvez do diâmetro de seu dedo rosado, preto clareando para castanho nas pontas.
Sua pele é de um desagradável tom ocre-marrom, segundo alguns padrões, e de um desagradável tom moreno pálido, segundo outros. Latimedianos vira-latas, assim os ilmenenses chamavam pessoas como ela. Há traços típicos de Sanzed suficientes para se notar nela, mas não suficientes para se ter certeza de sua origem. O menino era seu filho. O nome dele era Ushi, tinha quase 3 anos de idade. Era pequeno para a sua idade, tinha olhos grandes e nariz pequeno e arredondado, era precoce e tinha um sorriso doce. Não lhe faltava nenhuma das características que as crianças humanas têm usado para conquistar o amor de seus pais desde que a espécie evoluiu em direção a algo que se assemelha à razão. Era saudável e esperto e ainda deveria estar vivo. Esta era a saleta da casa deles. Era aconchegante e silenciosa, um cômodo no qual a família toda podia se reunir e conversar ou comer ou brincar ou se abraçar ou fazer cócegas uns nos outros. Ela gostava de amamentar Ushi aqui. Ela acha que ele foi concebido aqui. O pai dele o espancou até a morte aqui. E agora o último fragmento de contexto, um dia depois, no vale que circunda Tirimo. A essa altura, os primeiros ecos do cataclismo já passaram, embora vá haver outros tremores mais tarde. No extremo norte desse vale a devastação, árvores quebradas, pedras caídas, um manto suspenso de poeira que não se dissipou no ar parado, tingido de enxofre. No ponto atingido pela onda de choque inicial, nada ficou de pé, foi o tipo de tremor que deixa tudo em pedaços e transforma esses pedaços em pedrinhas. Há corpos também, pequenos animais que não conseguiram fugir, veados e outros animais maiores que hesitaram durante a fuga e foram esmagados pelos destroços. Alguns desses são pessoas que tiveram o azar de estar viajando pela rota comercial exatamente no dia errado. Os sentinelas de Tirimo que vieram por esse caminho para verificar o estrago não subiram nos destroços, apenas o viram a partir do que sobrara da estrada por meio de longas visões. Admiraram-se de que o resto do vale, a parte em volta de Tirimo propriamente dita, vários quilômetros em todas as direções, formando um círculo quase perfeito, estivesse ileso. Bem, na verdade, admirar-se não é o termo exato. Eles olharam uns para os outros com um sorriso de desconforto, pois todos sabem o que essa sorte aparente significa. Procure o centro do círculo, adverte o saber das pedras. Há um roga em algum lugar em Tirimo. Uma ideia aterrorizante, mas mais aterrorizantes são os sinais vindos do norte e o fato de que o chefe de Tirimo lhes ordenou que no caminho de volta recolhessem tantas carcaças frescas de animais mortos quanto fosse possível. A carne que não estragou pode ser seca, o pelo e o couro podem ser esfolados e curados. Só para garantir. Os sentinelas enfim vão embora, seus pensamentos preocupados com o só para garantir. Se não estivessem tão preocupados, poderiam ter notado um objeto quase ao pé da colina recentemente fendida, discretamente aninhado entre um pinheiro retorcido e as pedras rachadas. O objeto seria digno de nota por seu tamanho e formato, oblongo, em formato de rim, composto de calcedônia malhada, de um cinza esverdeado escuro, marcadamente diferente do arenito mais claro ao redor dele. Se tivessem ido até perto dele, teriam notado que chegava à altura do peito e tinha quase o tamanho de um corpo humano. Se o tivessem tocado, poderiam ter ficado fascinados com a densidade da superfície do objeto. É uma coisa que parece pesada, com um odor semelhante ao do ferro e que evocava ferrugem e sangue. Teriam ficado surpresos com o fato de ser quente ao tato. Em vez disso, ninguém está por perto quando o objeto rende levemente e depois se parte, fissionando-se com perfeição ao longo de seu comprido eixo, como se fosse cerrado. Ouve-se um sibilo estridente de gás pressurizado e calor saindo quando o objeto se abre, o que faz as criaturas sobreviventes da floresta que estejam por perto se retirarem em busca de abrigo. Num piscar de olhos quase instantâneo, uma luz se derrama das bordas da fissura, algo como uma chama ou um líquido, deixando o vidro queimado no chão em torno da base do objeto. Então, este fica imóvel por bastante tempo, esfriando. Passam-se vários dias. Depois de um tempo, algo empurra o objeto pelo lado de dentro e rasteja alguns metros antes de desmaiar. Outro dia se passa. Agora que esfriou e se partiu, uma crosta de cristais irregulares, alguns com um tom branco enevoado e outros de um tom tão vermelho quanto sangue venoso, marcam a superfície interna do objeto. Um líquido fino pálido faz uma poça perto do fundo de cada uma das metades da cavidade, embora a maior parte do fluido que o geodo continha tenha sido absorvida pelo solo abaixo dele. O corpo que o geodo continha está de barriga para baixo entre as pedras, nu, sua pele seca, mas ainda arquejando, aparentemente exausto. Aos poucos, entretanto, ele se levanta. Cada movimento é proposital e muito, muito lento. Demora bastante tempo. Quando ele está de pé, caminha aos tropeços, devagar, até o geodo e recosta contra o seu bojo para se apoiar. Escorado desse modo, ele se curva. Devagar, e se inclina para dentro. Com um movimento repentino e brusco, quebra a ponta de um cristal vermelho. É um pedaço pequeno, talvez do tamanho de uma uva, pontudo como vidro quebrado. O menino, pois é o que ele parece ser, coloca o cristal na boca e mastiga. O barulho produzido também é alto, um triturar e chocalhar que ecoa ao redor da clareira.
Depois de alguns instantes mastigando, ele engole. Então começa a tremer, violentamente. Ele se abraça por um momento, soltando um gemido suave, como se de repente tivesse lhe ocorrido que está nu e com frio e que isso é uma coisa horrível. Com esforço, o garoto retoma o controle de si mesmo. Ele se inclina para dentro do geodo, mexendo-se mais rápido agora, e solta mais alguns cristais. Coloca-os em uma pequena pilha em cima do objeto conforme vai soltando-os. Colunas de cristal grossas e cegas são esmigalhadas em seus dedos como se fossem feitas de açúcar, embora sejam na realidade muito, muito mais duras. Mas ele não é uma criança de verdade, então isso é fácil para ele. Por fim, ele fica de pé, hesitante e com os braços cheios de pedras leitosas e sanguíneas. Sopra um vento penetrante por um momento, e sua pele reage formigando. Quando isso acontece, ele se contrai, desta vez rápido e agitado como um boneco de corda. Então, olhando para baixo, ele franze a testa para si mesmo. Ao passo que se concentra, seus movimentos vão ficando mais suaves, mas igualmente compassados. Mais humanos. Como que para enfatizar esse fato, ele acena para si mesmo, talvez satisfeito. O menino então se vira e começa a andar em direção a Tirimo. Isto é o que você deve se lembrar: o fim de uma história é apenas o começo de outra. Afinal, isso já aconteceu antes. Pessoas morrem, velhas ordens passam, novas sociedades nascem. Quando dizemos, o mundo acabou, geralmente é mentira, porque o planeta está bem. Mas é assim que o mundo acaba. É assim que o mundo acaba. É assim que o mundo acaba. Pela última vez. Você, no final. Você é ela. Ela é você. Você é isso. Lembra? A mulher cujo filho está morto. Você é uma orogene que está morando nessa cidadezinha de nada de Tirimo há 10 anos. Só 3 pessoas aqui sabem o que você é, e você deu à luz 2 delas. Bem, só resta mais uma pessoa que sabe, agora. Durante os últimos 10 anos, você viveu a vida mais comum que pôde. Veio para Tirimo de outro lugar, os moradores da cidade não se importam de onde ou porquê. Já que você obviamente era instruída, virou professora na creche local para crianças de 10 a 13 anos. Você não é nem a melhor professora nem a pior, as crianças a esquecem quando passam para a série seguinte, mas aprendem. A açougueira provavelmente sabe o seu nome porque gosta de flertar com você. O padeiro não sabe por que você é calada e porque, como todo o resto do vilarejo, só pensa em você como a mulher de Gija. Gija é um homem nascido e criado em Tirimo, um britador da casta de uso resistente, todos o conhecem e gostam dele, então gostam de você por tabela. Ele é o primeiro plano da pintura que é a vida de vocês dois juntos. Você é o plano de fundo. Você gosta que seja assim. Você é mãe de 2 filhos, mas um deles está morto e a outra está desaparecida. Talvez esteja morta também. Você descobre tudo isso quando volta do trabalho um dia. Casa vazia, silenciosa demais, menininho pequeno todo ensanguentado e ferido no chão da saleta. E você, se fecha. Você não faz isso por querer. É que é um pouco demais, não é? Demais. Você passou por muita coisa, é muito forte, mas existem limites até para o que você consegue suportar. Passam-se 2 dias antes que alguém venha procurá-la. Você passou esse tempo dentro de casa com seu filho morto. Você se levantou, usou o banheiro, comeu alguma coisa da caixa fria, tomou a última gota de água da torneira. Essas coisas você podia fazer sem pensar, por hábito. Depois, você voltou para o lado de Uchi. Você pegou um lençol para ele numa dessas saídas. Cobriu-o até o queixo destruído. Costume. Os tubos de vapor pararam de retinir. Está frio dentro de casa. Ele poderia pegar alguma doença. No dia seguinte, à tardezinha, alguém bate à porta da frente. Você não se mexe para atender. Isso exigiria que você se perguntasse quem está ali e se deveria deixar a pessoa entrar. Pensar nessas coisas faria você levar em consideração o cadáver do seu filho debaixo do lençol, e por que você ia querer fazer isso? Você ignora a batida à porta. Alguém bate com força na janela da sala. Persistente. Você ignora isso também. Por fim, alguém quebra o vidro da porta dos fundos. Você ouve passos no corredor entre o quarto de Uchi e o de Nasun, sua filha. Nasun, sua filha. Os passos chegam à saleta e param. Esun. Você conhece essa voz, jovem, masculina, familiar, e tranquilizadora de um modo conhecido. Lerna, o menino de Makemba, lá do fim da rua, que se foi por alguns anos e voltou médico. Não é mais um menino, já não o é mais faz algum tempo, então você se lembra novamente de começar a pensar nele como um homem. Opa, pensar. Cuidadosamente, você para. Lerna inspira, e a sua pele reverbera o horror do rapaz quando ele chega perto o bastante para ver Uchi. Extraordinariamente, ele não grita. Nem encosta em você, embora vá para o outro lado de Uchi e a olhe com atenção. Estará tentando ver o que está acontecendo no seu interior. Nada, nada. Então, ele puxa o lençol para dar uma boa olhada no corpo de Uchi. Nada, nada. Puxa o lençol para cima de novo, desta vez sobre o rosto do seu filho. Ele não gosta, você diz.
É a primeira vez que você fala em 2 dias. Parece estranho. Ele tem medo do escuro. Depois de um momento de silêncio, Lerna puxa o lençol até um pouco abaixo dos olhos de Uchi. Obrigada, você diz. Lerna acena com a cabeça. Você dormiu? Não. Então, Lerna rodeia o corpo e pega seu braço, fazendo-a levantar. Ele é delicado, mas suas mãos são firmes, e não desiste quando, de início, você não se mexe. Só pressiona um pouco mais, inexoravelmente, até que você tenha que se levantar ou cair. Ele lhe dá essa escolha. Você se levanta. Depois, com a mesma firmeza delicada, ele a conduz à porta da frente. Pode descansar na minha casa, ele diz. Você não quer pensar, então não protesta dizendo que tem uma cama que é sua e está perfeitamente boa, obrigada. Nem diz que está bem e não precisa da ajuda dele, o que não é verdade. Ele a leva para fora e pela rua até o fim do quarteirão, segurando-a pelo cotovelo o tempo todo. Algumas pessoas estão reunidas lá fora, na rua. Algumas se aproximam de vocês, dizendo coisas às quais Lerna responde, você não ouve nada. As vozes são um ruído confuso que sua mente não se dá ao trabalho de interpretar. Lerna fala com eles em seu lugar, algo pelo que você ficaria agradecida se conseguisse se importar. Ele a leva para a casa dele, que cheira a ervas e produtos químicos e livros, e a coloca em uma cama comprida, onde há um gato gordo e cinzento. O gato sai do lugar o suficiente para permitir que você se deite, depois encosta ao seu lado quando você fica parada. Isso a reconfortaria se o calor e o peso não a lembrassem do pequeno Uchi quando tira uma soneca com você. Tirava uma soneca com você. Não, mudar o tempo verbal requer que você pense. Tira uma soneca. Durma, diz Lerna, e é fácil obedecer. Você dorme por bastante tempo. Em algum momento, acorda. Lerna colocou comida em uma bandeja do lado da cama, uma sopa rala e clara, pedaços de fruta e uma xícara de chá, todos em temperatura ambiente há muito tempo. Você come e bebe, depois vai ao banheiro. O vaso sanitário não dá descarga. Há um balde do lado dele, cheio de água, que Lerna deve ter colocado lá para esse propósito. Você fica intrigada com isso, então sente a iminência de pensar e tem que lutar, lutar, lutar para permanecer no silêncio cálido da ausência de pensamento. Você joga um pouco de água no vaso, abaixa a tampa e volta para a cama. No sonho, você está no quarto enquanto Gija faz aquilo. Ele e Uchi estão do modo como você os viu pela última vez. Gija está rindo, com Uchi sobre um de seus joelhos, brincando de terremoto, enquanto o menino ri e se segura com as coxas e balança os braços em busca de equilíbrio. Então, Gija para de rir de repente, levanta-se jogando Uchi no chão, e começa a chutá-lo. Você sabe que não foi assim que aconteceu. Viu os sinais do punho de Gija, um hematoma com 4 marcas paralelas, na barriga e no rosto de Uchi. No sonho, Gija dá pontapés, porque sonhos não são lógicos. Uchi continua rindo e balançando os braços, como se ainda fosse uma brincadeira, mesmo quando o sangue cobre seu rosto. Você acorda gritando, o que se transforma em soluços que você não consegue parar. Lerna entra, tenta dizer alguma coisa, tenta abraçá-la e, por fim, faz você beber um chá forte de gosto ruim. Você dorme de novo. Aconteceu algo lá no norte, Lerna lhe diz. Você se senta na beirada da cama. Ele está em uma cadeira de frente para você. Você está tomando mais um pouco do chá ruim, sua cabeça dói mais do que em uma ressaca. É de noite, mas o quarto está iluminado com uma luz fraca. Lerna acendeu só metade dos lampiões. Pela primeira vez, você nota o estranho cheiro no ar, não muito bem camuflado pela fumaça do lampião, enxofre, intenso e acre. O cheiro se fez sentir o dia todo e foi ficando cada vez pior. Estava mais forte quando Lerna estava lá fora. A estrada que passa pelo vilarejo está há 2 dias lotada de pessoas vindas daquela direção. Lerna suspira e esfrega o rosto. Ele é 15 anos mais novo que você, mas já não parece. Tem fios de cabelo grisalho naturais como muito sebaque, mas são as novas linhas de expressão que o fazem parecer mais velho, elas e as novas sombras em seus olhos. Houve algum tipo de tremor. Um dos grandes, faz 2 dias. Não sentimos nada aqui, mas em Sumi. Sumi está no vale ao lado, há um dia de viagem a cavalo. A cidade inteira está. Ele chacoalha a cabeça. Você aquece, mas sabe de tudo isso que ouviu, ou pelo menos consegue adivinhar. 2 dias antes, quando estava sentada na sua saleta olhando para seu filho destruído, algo veio em direção à cidade, uma convulsão de terra tão poderosa que você jamais sensara algo igual. A palavra tremor é inadequada. O que quer que tivesse sido teria derrubado a casa em cima de Uchi, então você colocou alguma coisa no caminho, uma espécie de quebra-ondas, composto de seu desejo concentrado e um pouco de energia cinética emprestada da própria coisa. Fazer isso não exigia nenhum pensamento, um recém-nascido poderia fazê-lo, embora talvez não com tanta perfeição. O tremor se dividiu e fluiu ao redor do vale, depois seguiu adiante. Lerna passa a língua pelos lábios. Olha para você, depois para outro lado. Ele é a outra pessoa, além dos seus filhos, que sabe o que você é.
Ele já sabe há algum tempo, mas esta é a primeira vez que foi confrontado com a realidade do fato. Você também não pode pensar a respeito disso. Husky não está deixando ninguém entrar ou sair. Husky é Husky Inovador Tirimo, o chefe eleito do vilarejo. Não é um bloqueio total, ele diz, ainda não, mas eu ia me dirigir a Sumi, ver se podia ajudar. Husky disse que não e então colocou os malditos mineiros para ajudar os costas fortes na muralha enquanto enviamos sentinelas. Mandou especificamente que eles me mantivessem dentro dos portões. Lerna cerrou os punhos, com uma expressão amarga. Há pessoas lá fora, na estrada imperial. Muitos deles estão doentes, feridos, e aquele ferrugento desgraçado não quer me deixar ajudar. Primeiro vigie os portões, você sussurra. A voz sai áspera. Você gritou muito depois daquele sonho com Gija. O quê? Você dá mais um gole no chá para abrandar a dor. O saber das pedras. Lerna olha para você. Ele conhece as mesmas passagens, todas as crianças as aprendem na creche. Todos crescem ouvindo histórias ao redor da fogueira sobre doutos sabedoristas e inteligentes geomestas que alertam os céticos quando os sinais começam a aparecer, não são levados em consideração e depois salvam as pessoas quando o saber se confirma. Você acha que chegou a esse ponto, então, diz ele pesadamente. Pelo fogo debaixo da terra, Essum, você não pode estar falando sério. Você está falando sério. As coisas chegaram a esse ponto. Mas você sabe que ele não vai acreditar se tentar explicar, então apenas chacoalha a cabeça. Um silêncio doloroso e estagnado recai. Após um longo instante, Lerna diz com delicadeza. Eu trouxe Uchi para cá. Ele está na enfermaria, no AHN, compartimento frio. Vou providenciar, AHN. Os preparativos. Você concorda lentamente com a cabeça. Ele hesita. Foi Gija. Você aquece novamente. Você ouviu. Vim da creche. Ah, outra pausa embaraçosa. As pessoas disseram que você faltou um dia no trabalho, antes do tremor. Tiveram que mandar as crianças de volta para casa, não conseguiram achar um substituto. Ninguém sabia se você estava doente em casa ou o quê. Bem, é isso. Você provavelmente está despedida. Lerna inspira fundo, expira. Tendo essa pausa como aviso, você está quase pronta. O tremor não nos atingiu, Essum. Ele passou ao redor do vilarejo. Fez algumas árvores tremerem e uma pedra cair virada para cima perto do riacho. O riacho fica no extremo norte do vale, onde ninguém notou um grande geodo de Calcedônia soltando vapor. No entanto, tudo dentro e em torno da cidade está bem. Quase formando um círculo perfeito. Tudo está bem. Houve um tempo em que você teria disfarçado. Você tinha motivos para esconder naquela época, uma vida para proteger. Eu fiz isso, você diz. O maxilar de Lerna se mexe um pouco, mas ele acena com a cabeça. Eu nunca contei para ninguém. Ele hesita. Que você era. AHN. Orogenica. Ele é tão educado e correto. Você já ouviu todos os termos mais feios para aquilo que você é. Ele também já ouviu, mas jamais os pronunciaria. Nem Gija, toda vez que alguém soltava um roga perto dele. Não quero que as crianças ouçam esse tipo de linguagem, ele sempre dizia. Acontece rápido. Você se inclina para a frente de forma abrupta com ânsia de vômito. Lerna se sobressalta, levantando-se com um pulo para pegar algo que estivesse por perto. Um penico, de que você não havia precisado. Mas não sai nada do seu estômago e, depois de um momento, as ansias param. Você respira com cuidado uma vez, depois outra. Sem dizer uma palavra, Lerna oferece um copo de água. Você começa a fazer um gesto de que não quer, então muda de ideia e o pega. Sua boca tem gosto de bile. Não fui eu, você diz enfim. Ele franze a testa, confuso, e você percebe que ele acha que ainda está falando do tremor. Gija, ele não descobriu sobre mim. Você pensa. Não devia pensar. Não sei como, o que, mas Uchi. Ele é pequeno, não tem muito controle ainda. Uchi deve ter feito alguma coisa e Gija percebeu. Que seus filhos são como você. É a primeira vez que você estrutura esse pensamento por completo. Lerna fecha os olhos, expirando longamente. Foi isso, então. Não foi isso. Esse fato nunca deveria ter sido o bastante para fazer um pai assassinar o próprio filho. Nada deveria ter levado a algo desse tipo. Ele passa a língua pelos lábios. Você quer ver Uchi? Para quê? Você olhou para ele durante 2 dias. Não. Com um suspiro, Lerna se levanta, ainda esfregando uma das mãos no cabelo. Vai contar para o Husky? Você pergunta. Mas o olhar que Lerna lhe dirige faz você se sentir grosseira. Ele está bravo. Ele é um menino tão calmo e pensativo. Você não achava que pudesse ficar bravo. Não vou contar nada pro Husky, diz para ele. Não contei nada em todos esses anos e não vou contar. Então o que? Vou encontrar Eran. Eran é a porta-voz da casta de uso resistente. Lerna havia nascido um Costa Forte, mas, quando voltou a Tirimo depois de se tornar médico, os resistentes o adotaram. O vilarejo já tinha costas fortes o bastante, e os inovadores perderam quando foram tirar a sorte. Você também declarou ser uma resistente.
Vou avisá-la de que você está bem e pedir que dê a notícia a Hask. Você vai descansar. Quando ela perguntar a você por que Gija. Lerna chacoalha a cabeça. Todo mundo já imagina, isso. Eles sabem ler mapas. Está claro como um diamante que o centro do círculo foi este bairro. Sabendo o que Gija fez, não foi difícil para ninguém tirar conclusões apressadas sobre o porquê. O timing está todo errado, mas ninguém está pensando tão longe. Enquanto você o encara, entendendo lentamente, Lerna faz uma careta de desgosto. Metade deles está horrorizada, mas o resto está feliz que Gija tenha feito isso. Porque é claro que uma criança de 3 anos de idade tem o poder de começar tremores a 1000 km a partir de Yumenes. Você chacoalha a cabeça, meio perplexa com a raiva de Lerna e meio incapaz de conciliar seu menino alegre e risonho com pessoas que acham que ele faria. Que ele poderia. Mas, Gija pensou assim. Você se sente enjoada de novo. Lerna respira fundo outra vez. Ele tem feito isso durante toda a conversa, é um hábito dele que você já viu antes. O jeito dele de se acalmar. Fique aqui e descanse. Vou voltar logo. Ele sai do quarto. Você o ouve fazendo coisas na frente da casa que parecem ter um propósito. Depois de alguns minutos, ele sai para ir à reunião. Você contempla a ideia de descansar e decide não fazê-lo. Em vez disso, você se levanta e vai ao banheiro de Lerna, onde lava o rosto e depois para quando a água quente vinda da torneira respinga e de repente fica marrom avermelhada e mal cheirosa, e então começa a gotejar. Cano quebrado em algum lugar. Aconteceu algo lá no norte, disse Lerna. Os filhos são a nossa ruína, alguém lhe disse certa vez, há muito tempo. Nassum, você sussurra para o seu reflexo. No espelho estão os olhos que a sua filha herdou de você, cinzentos como a ardósia e um pouco melancólicos. Ele deixou Uchi na saleta. Onde colocou você? Sem resposta. Você fecha a torneira. Então sussurra para ninguém em particular. Preciso ir agora. Por que precisa? Você precisa encontrar Gija e, de qualquer forma, sabe que é melhor não se demorar. Os moradores do vilarejo vão vir procurá-la logo. O tremor que passa ecoará. A onda que recua voltará. A montanha que ronca rugirá. Tábua 1, da sobrevivência, versículo 5. 2. Damaia, em invernos passados. A palha está tão quentinha que Damaia não quer sair de lá. Como um cobertor, pensa ela em meio ao turvo estado de quem está bêbada de sono, como a colcha que sua bisavó fez para ela certa vez com retalhos de tecido de uniforme. Anos atrás e antes de ela morrer, minha querida trabalhou como costureira para a milícia de Brevard e conseguiu guardar os restos de todos os concertos que precisaram de tecido novo. A colcha que fez para Damaia era malhada e escura, azul marinho e cinza acastanhado e cinza e verde em faixas ondulantes que pareciam colunas de homens marchando, mas vinham das mãos de minha querida, então Damaia nunca se importou que fosse feia. Sempre tinha um cheiro doce e cinza e um pouco mofado, de modo que agora é fácil imaginar que a palha, que tem cheiro de mofo e estrume velho, mas com um toque frutado de fungo, é a colcha de Mia. A verdadeira colcha está no quarto de Damaia, na cama onde ela a deixou. A cama na qual jamais vai dormir outra vez. Ela pode ouvir vozes do lado de fora da pilha de palha agora, mamãe e outra pessoa conversando conforme se aproximam. Ouve-se um rangido quando a porta do celeiro é aberta, e elas entram. Outro rangido quando a porta se fecha atrás delas. Então a mãe ergue a voz e diz: Dama. Damaia se encolhe ainda mais, cerrando os dentes. Odeia aquele apelido idiota. Odeia o modo como a mãe o pronuncia, todo suave e doce, como se fosse de fato um termo carinhoso e não uma mentira. Quando Damaia não responde, a mãe diz: Ela não pode ter saído. Meu marido mesmo verificou todas as fechaduras do celeiro. Lamentavelmente, os da espécie dela não podem ser presos com fechaduras. Essa voz pertence a um homem. Não é seu pai nem seu irmão mais velho, nem o chefe da Comu, nem ninguém que ela reconheça. A voz é grave e ele fala com um sotaque que não se parece com nenhum que ela já tenha ouvido, agudo e pesado, com os e as bem arrastados e estalando as sílabas iniciais e finais de cada palavra. Parece esperto. Ele produz um leve tinido quando anda, tanto que ela se pergunta se ele está carregando um grande molho de chaves. Ou talvez tenha muito dinheiro nos bolsos. Ela ouviu dizer que as pessoas usam dinheiro de metal em algumas partes do mundo. Pensar em chaves e em dinheiro faz Damaia encolher-se, abraçando os joelhos, porque é claro que ela também já ouviu outras crianças da creche cochichando sobre mercados onde se vendem crianças em cidades distantes de pedra chanfrada. Nem todos os lugares do mundo são civilizados como as latimedianas do norte. Ela riu dos cochichos naquela época, mas tudo é diferente agora. Aqui, diz a voz do homem, não muito longe agora. Rastro fresco, eu acho. A mãe faz um barulho que denota nojo, e Damaia morre de vergonha ao perceber que eles viram o canto que ela usa como banheiro. O lugar tem um cheiro horrível, apesar de ela jogar palha por cima toda vez. Agachada no chão como um animal. Eu lhe criei melhor do que isso. Há um banheiro aqui? Pergunta o comprador de crianças em um tom de educada curiosidade. A senhora lhe deu um balde?
A mãe fica em silêncio, que se prolonga, e Damaya demora a perceber que o homem repreendeu a mãe com aquelas perguntas em voz baixa. Não é o tipo de reprimenda com que Damaya está acostumada. O homem não alterou a voz nem xingou ninguém. No entanto, a mãe fica imóvel e chocada, como se, depois de ouvir as palavras dele, houvesse levado um tapa na cabeça. Uma risadinha lhe sobe pela garganta e, de imediato, a garota pressiona o punho contra a boca para impedir que ela saia. Eles vão ouvir Damaya rindo do constrangimento da mãe, e então o comprador de crianças vai saber que menina horrível ela é. Será que isso é uma coisa tão ruim assim? Talvez seus pais recebam menos por ela. Esse fato por si só quase faz a risada escapar, porque Damaya odeia os pais, odeia, e qualquer coisa que os faça sofrer a faz sentir-se melhor. Então, ela morde a mão com força e sente ódio de si mesma, porque é claro que a mãe e o pai vão vender Damaya se ela é capaz de pensar esse tipo de coisa sobre eles. Passos por perto. Está frio aqui, comenta o homem. Nós a teríamos deixado na casa se estivesse congelando, responde a mãe, e Damaya quase ri de novo de seu tom rabugento e defensivo. Mas o comprador de crianças ignora a mãe. Seus passos chegam mais perto e são estranhos. Damaya consegue sensar passos. A maioria das pessoas não consegue, elas sensam coisas grandes, tremores e sei lá o que mais, mas não algo tão delicado como um passo. Ela soube dessa sua característica a vida inteira, mas só recentemente se deu conta de que era um aviso. É mais difícil perceber quando ela não está em contato direto com o solo, tudo transmitido pela madeira da estrutura do celeiro e do metal dos pregos que a mantém unida. Mas, ainda assim, mesmo estando um andar acima, ela sabe o que esperar. Toque toque. O passo e depois sua reverberação nas profundezas, toque toque, toque toque. Entretanto, os passos do comprador de crianças não vão a parte alguma e não fazem eco. Ela consegue apenas ouvir luz, não sensa luz. Isso nunca tinha acontecido antes. E agora ele está subindo a escada até o palheiro onde ela está aninhada debaixo da palha. Ah, diz ele, terminando de subir. Aqui está mais quente. Dama, a mãe parece furiosa agora. Desça já aqui. Damaya se encolhe ainda mais sob a palha e não diz nada. Os passos do comprador de crianças se aproximam. Você não precisa ter medo, diz ele com aquela voz retumbante. Mais perto, ela sente a reverberação de sua voz atravessando a madeira, passando pelo chão, chegando às rochas e voltando. Mais perto, eu vim ajudá-la, Damaya Costa Forte. Outra coisa que ela odeia, seu nome de uso. Ela não tem costas fortes de modo algum, e nem a mãe. A única coisa que Costa Forte significa é que suas ancestrais femininas tiveram sorte o bastante de entrar para uma comum, mas eram medíocres demais para conquistar um lugar mais seguro dentro dela. Costas fortes são descartados como sem comum quando os tempos ficam difíceis, como seu irmão Chaga certa vez lhe disse para importuná-la. Depois ele riu, como se fosse engraçado. Como se não fosse verdade. Claro, Chaga é um resistente, como o pai. Todas as comuns gostam de ter luz por perto, não importa quanto os tempos sejam difíceis, em caso de doença e fome e coisas do tipo. Os passos do homem param bem ao lado da pilha de palha. Você não precisa ter medo, ele repete, falando mais delicadamente agora. A mãe ainda está no térreo e provavelmente não pode ouvi-lo. Não vou deixar sua mãe machucar lá. Damaya inspira. Ela não é boba. O homem é um comprador de crianças, e compradores de crianças fazem coisas terríveis. Mas porque ele diz essas palavras e porque uma parte de Damaya está cansada de sentir medo e raiva, ela se desencolhe. Abre caminho em meio à pilha quentinha e se senta, espiando o homem por entre cachos de cabelo e palha suja. Ele tem uma aparência tão estranha quanto os sons que produz e não é de nenhum lugar perto de Palela. Sua pele é quase branca, de um tom pálido como o papel, ele deve soltar fumaça e se retorcer quando exposto à luz forte do sol. Tem cabelo comprido e reto, o que, junto com a pele, poderia distingui-lo como um ártico, embora a cor do cabelo, um preto bem escuro, como o chão ao redor de uma explosão antiga, não combine. O cabelo dos costeiros do leste é preto daquele jeito, só que é fofo e não reto, mas as pessoas do leste têm pele negra para combinar. E ele é grande, mais alto e de ombros mais largos que o pai. Mas enquanto os ombros largos do pai se encontram com um peito largo e uma barriga grande, esse homem meio que fica mais estreito. Tudo sobre o estranho parece esguio e atenuado. Nada nele faz sentido racial. Mas o que mais impressiona Damaya são os olhos do comprador de crianças. São brancos, ou quase isso. Ela consegue ver o branco de seus olhos, e então um disco de cor cinza prateada que mal consegue distinguir do branco, mesmo de perto. As pupilas de seus olhos são grandes na penumbra do celeiro e surpreendentes em meio ao deserto da ausência de cor. Ela já ouviu falar sobre olhos como aqueles, que são chamados de olhos branco-gelo nas histórias e no saber das pedras. São raros e sempre mau presságio. Mas então o comprador de crianças sorri para Damaya, e ela nem pensa duas vezes antes de sorrir de volta. Ela confia nele de imediato. Sabe que não deveria, mas confia. E aqui estamos nós, diz ele, ainda falando baixo para que a mãe não ouça. Da Madama Costa Forte, eu suponho.
Só Damaia, responde ela automaticamente. Ele inclina a cabeça de forma graciosa e estende a mão para ela. Anotado. Você vem conosco, então, Damaia. Damaia não se mexe e ele não a agarra. Ele apenas fica onde está, paciente como uma pedra, a mão se oferecendo e não pegando. 10 respirações se passam. 20. Damaia sabe que terá que ir com ele, mas gosta do fato de que ele faz parecer uma escolha. Então, por fim, ela pega sua mão e deixa que a levante. Ele continua segurando a mão da menina enquanto ela remove tantos fios de palha quanto consegue e depois a puxa para mais perto, só um pouquinho. Um momento. Mas a outra mão do comprador de crianças já está atrás de sua cabeça, pressionando 2 dedos na sua nuca com tanta rapidez e destreza que ela não se assusta. Ele fecha os olhos por um instante, estremece minimamente e então expira, soltando ar. Primeiro, o dever, diz ele, de modo enigmático. Ela toca a nuca, confusa e ainda experimentando a sensação prolongada da pressão de seus dedos. Agora, vamos descer. O que o senhor fez? É só um tipo de pequeno ritual. Algo que tornará mais fácil encontrá-la, caso algum dia se perca. Ela não consegue imaginar o que isso significa. Venha, preciso contar à sua mãe que você irá embora comigo. Então, era mesmo verdade. Damaia morde os lábios e, quando o homem se vira para voltar à escada, ela segue 1 ou 2 passos atrás dele. Bem, é isso, diz o comprador de crianças quando chegam perto da mãe no andar térreo. A mãe suspira ao vê-la, talvez exasperada. Se a senhora puder arrumar uma bolsa para ela. 1 ou 2 mudas de roupa, algum lanche para a viagem que a senhora puder providenciar, um casaco. Nós já vamos seguir o nosso caminho. A mãe se endireita, surpresa. Nós doamos o casaco dela. Doaram, no inverno. Ele fala em um tom brando, mas a mãe parece repentinamente desconfortável. Uma prima dela precisava. Nem todos nós temos guarda-roupas cheios de peças sofisticadas ao dispor. Aqui a mãe hesita, olhando para Damaia, que desvia o olhar. Ela não quer ver se a mãe parece lamentar o fato de ter dado o casaco. Especialmente, não quer ver se a mãe não lamenta. E você ouviu dizer que os orogenes não sentem frio da forma como os outros sentem, diz o homem com um suspiro aborrecido. Isso é lenda. Suponho que a senhora tenha visto sua filha ficar resfriada antes. A mãe parece perturbada. Sim, mas pensei que Damaia poderia estar fingindo. Foi isso que dissera a Damaia naquele primeiro dia, depois que ela chegou da creche e enquanto a instalavam no celeiro. A mãe se enfureceu, o rosto marcado por lágrimas, enquanto o pai só ficou ali sentado, quieto, com os lábios brancos. Damaia havia escondido aquilo deles, a mãe disse, havia escondido tudo, havia fingido ser uma criança quando na verdade era um monstro, era isso o que os monstros faziam, ela sempre soubera que havia algo errado com Damaia, sempre fora uma pequena mentirosa. O homem chacoalha a cabeça. Não obstante, ela precisará de alguma proteção contra o frio. Vai ficar mais quente quando nos aproximarmos dos equatoriais, mas vamos passar semanas na estrada para chegar até lá. A mãe mexe o maxilar. Então você vai mesmo levá-la a Yumenes? Claro que eu. O homem a encara. Ele olha para Damaia. Os dois olham para Damaia, seus olhares fixos causando uma comichão. Ela se contorce. Então, mesmo pensando que eu vinha para matar a sua filha, você fez o chefe da comum me chamar. A mãe fica tensa. Não foi, eu não. Ela flexiona as mãos, estendidas ao lado do corpo. Depois, abaixa a cabeça, como se estivesse envergonhada, o que Damaia sabe que é mentira. A mãe não está envergonhada de nada do que fez. Se estivesse, por que teria feito? As pessoas comuns não conseguem cuidar de crianças como ela, diz a mãe bem baixinho. Seus olhos se dirigem aos de Damaia uma vez e desviam rápido. Ela quase matou um garoto na creche. Nós temos outro filho, e vizinhos, e, abruptamente, ela endireita os ombros, levantando o queixo. E é meu dever de cidadã, não é? É verdade tudo o que diz. Seu sacrifício vai tornar o mundo melhor para todos. As palavras são uma frase feita, um elogio. O tom unicamente é que não é. Damaia olha para o homem outra vez, confusa agora, porque compradores de crianças não matam crianças. Isso seria contra todo o propósito da coisa. E que negócio era esse sobre os equatoriais? Aquelas terras ficavam bem longe, bem ao sul. O comprador de crianças dá uma olhada de relance para Damaia e, de algum modo, entende que ela não compreende. A expressão de seu rosto se suaviza, o que deveria ser impossível com aqueles olhos assustadores dele. Para Yumenes, diz o homem para a mãe, para Damaia. Sim, ela é jovem o bastante, então vou levá-la ao fulcro. Lá ela será treinada para usar sua maldical. O sacrifício dela também tornará o mundo melhor. Damaia o encara de volta, percebendo o quanto estava errada. A mãe não vendeu Damaia. Ela e o pai deram Damaia. E a mãe não a odeia, na verdade, ela teme Damaia. Existe diferença? Talvez. Damaia não sabe como se sentir em relação a todas essas revelações.
E o homem não é um comprador de crianças de maneira alguma. Ele é. Você é um guardião? Pergunta ela, embora, a essa altura, já soubesse. Ele sorri de novo. Ela não pensava que os guardiões fossem assim. Em sua cabeça, eles eram altos, de semblante frio, cheios de armas e de conhecimentos secretos. Bom, pelo menos ele é alto. Sou, responde ele e a pega pela mão. Ele gosta muito de tocar as pessoas, pensa ela. Sou seu guardião. A mãe suspira. Posso dar um cobertor a ela. Isso será suficiente, obrigado. E então o homem fica em silêncio, esperando. Após alguns instantes assim, a mãe percebe que ele está esperando que ela vá buscá-lo. Ela concorda com movimentos bruscos, depois sai, as costas duras durante o caminho todo até deixar o celeiro. Então, o homem e Damaia ficaram sozinhos. Tome, ele diz, levando a mão ao ombro. Ele está vestindo algo que deve ser um uniforme. A parte do ombro é maciça, as linhas das mangas e das pernas da calça são firmes, o tecido vinho parece resistente, porém áspero. Como a colcha de Mia. É uma capa curta, mais decorativa do que útil, mas ele a tira e a enrola em torno de Damaia. É comprida o bastante para lhe servir de vestido, e guarda o calor do corpo dele. Obrigada, ela diz. Quem é você? Meu nome é Shafa Guardião Garantia. Ela nunca ouvira falar de um lugar chamado Garantia, mas devia existir, porque para que outra coisa serve um nome de comum? Guardião, é um nome de uso. Para os guardiões, sim. Ele diz isso com uma pronúncia arrastada, e as bochechas dela queimam de vergonha. Afinal, não temos muita utilidade para nenhuma comum no curso normal das coisas. Damaia franze a testa, confusa. Vão expulsar o senhor quando chegar à estação, não é? Mas, os guardiões são muitas coisas, ela sabe pelas histórias, grandes guerreiros e caçadores e às vezes, com frequência, assassinos. As comuns precisam de pessoas assim quando chegam os tempos difíceis. Shafa dá de ombros, afastando-se para se sentar em um fardo de feno velho. Há outro fardo atrás de Damaia, mas ela continua de pé porque gosta de ficar da mesma altura que ele. Mesmo sentado ele é mais alto, mas, pelo menos, não tanto. Os orogenes do fulcro servem o mundo, diz ele. Você não terá nome de uso a partir de agora porque a sua utilidade está no que você é, não só em alguma aptidão de família. Desde o nascimento, uma criança orogene consegue deter um tremor, mesmo sem treinamento, você é uma orogene. Dentro de uma comum ou sem nenhuma, você é orogene. No entanto, com treinamento e com a orientação de outros orogenes habilidosos no fulcro, você poderá ser útil não apenas para uma única comum, mas para toda a quietude. Ele faz um gesto largo com as mãos. Como guardião, por meio dos orogenes que estão sob meus cuidados, eu assumi um propósito semelhante, com uma amplitude semelhante. Portanto, é adequado que eu compartilhe do possível destino de meus encarregados. Damaia fica tão curiosa, tão cheia de perguntas, que não sabe o que perguntar primeiro. O senhor tem, ela esbarra no conceito, nas palavras, na aceitação de si mesma. Outros, como eu, e ela fica sem palavras. Shafa ri, como se percebesse a ansiedade dela e isso o agradasse. Sou guardião de 6 neste exato momento, ele explica, inclinando a cabeça para mostrar a Damaia que esse é o modo correto de dizer isso, de pensar isso. Incluindo você. E o senhor levou todos para Yumenes. O senhor os encontrou assim, como me encontrou. Não exatamente. Alguns foram colocados sob os meus cuidados, nascidos dentro do fulcro ou herdados de outros guardiões. Alguns eu encontrei desde que fui designado para percorrer esta parte das Latimedianas do Norte. Ele esparramou as mãos. Quando seus pais informaram sobre a filha orogênica ao chefe de Palela, ele telegrafou a notícia a Brevard, que a enviou a Gedo, que a enviou a Yumenes. E eles, por sua vez, telegrafaram a notícia para mim. Ele suspira. É sorte eu ter parado na estação de ligação perto de Brevard um dia depois que a mensagem chegou. Do contrário, eu não a teria visto por mais 2 semanas. Damaia conhece Brevard, embora Yumenes seja só uma lenda para ela e os outros lugares que Shafa mencionou sejam apenas palavras em um livro didático da creche. Brevard é a cidade mais próxima de Palela e é muito maior. E aonde o pai e Chaga vão para vender o excedente de produção no começo de cada período de plantio. Então, ela registra as palavras dele. Mais 2 semanas naquele celeiro, congelando e fazendo cocô num cantinho. Ela também ficou feliz que ele tenha recebido a mensagem em Brevard. Você tem muita sorte, ele diz, talvez lendo a expressão dela. A dele ficou séria. Nem todos os pais fazem a coisa certa. Às vezes, eles não mantêm a criança isolada, como o fulcro e nós, guardiões, recomendamos. Às vezes, eles mantêm, mas nós recebemos a mensagem tarde demais e, quando o guardião chega, uma multidão já levou a criança e a espancou até a morte. Não leve seus pais a mal, dama. Você está viva e bem, e isso não é pouca coisa. Damaia se contorce um pouco, relutante em aceitar essa ideia. Ele suspira. E, às vezes, continua ele, os pais de um orogene tentam esconder a criança. Ficar com ela, sem treinamento e sem guardião. Isso sempre dá errado.
Foi isso que passou em sua mente durante as últimas 2 semanas, desde aquele dia na creche. Se os pais a amassem, não a teriam trancado no celeiro. Não teriam chamado esse homem. A mãe não teria dito aquelas coisas horríveis. Porque eles não podem. Ela deixa escapar antes de perceber que ele disse isso de propósito. Para ver se porque eles não podem me esconder e me manter aqui é algo em que ela esteve pensando. E agora ele sabe a verdade. Damaya aperta a capa com as mãos na parte que a mantém fechada, mas Shafa apenas acena com a cabeça. Primeiro porque eles têm outro filho, e qualquer pessoa pega abrigando um orogene não registrado é excluída de sua comum como punição mínima. Damaya sabe disso, embora não goste de saber. Pais que se importassem com ela se arriscariam, não se arriscariam. Talvez seus pais não quisessem perder a casa, o meio de subsistência e a custódia dos 2 filhos. Escolheram ficar com alguma coisa em vez de perder tudo. Mas o maior perigo está no que você é, dama. Você não consegue esconder isso do mesmo modo que não consegue esconder que é uma menina, ou que tem uma mente jovem e inteligente. Ela cora, sem saber ao certo se isso é um elogio. Ele sorri para ela saber que é. Ele continua. Toda vez que a terra se mexer, você vai ouvir seu chamado. Em cada momento de perigo, você vai procurar instintivamente a fonte mais próxima de calor e movimento. A habilidade de fazer isso, para você, é o que os punhos são para um homem forte. Quando uma ameaça é iminente, claro que você vai fazer o que for preciso para se proteger. E, quando fizer isso, as pessoas vão morrer. Damaya se encolhe. Shafa sorri outra vez, tão amável como sempre. E então ela pensa sobre aquele dia. Foi depois do almoço, no pátio de brincar. Ela havia comido seu rolinho de feijão sentada perto do lago com Lime e Chantari, como costumava fazer enquanto as outras crianças brincavam ou jogavam comida umas nas outras. Algumas das outras crianças estavam reunidas num canto do pátio, raspando a terra e murmurando umas com as outras, tinham uma prova de geometria aquela tarde. E então Zabi se aproximou delas 3, embora houvesse olhado para Damaya em particular quando disse: "Me deixa colar de você." Lime deu uma risadinha. Ela achava que Zabi gostava de Damaya. No entanto, Damaya não gostava dele porque ele era terrível. Sempre pegando no pé de Damaya, xingando-a, cutucando-a até ela lhe pedir aos gritos para parar e arranjar problemas com a professora por fazer isso. Então disse a Zabi: "Não vou arranjar problemas por sua causa." "Não vai, se fizer tudo certo," ele falou. "É só colocar sua prova." "Não," ela disse novamente. "Não vou fazer nada certo. Não vou fazer nada. Vai embora." Ela voltou a se virar para Chantari, que estava falando antes de Zabi interromper. Quando Damaya se deu conta, estava no chão. Zabi a empurrara da pedra usando as 2 mãos. Ela caiu literalmente de cabeça e foi parar no chão de costas. Mais tarde, ela tivera 2 semanas no celeiro para pensar sobre isso. Ela se lembraria do olhar de choque na cara dele, como se não tivesse percebido que ela cairia com tanta facilidade. Mas, naquele momento, a única coisa que ela sabia era que estava no chão. No chão lamacento. Suas costas inteiras estavam frias, molhadas e sujas, tudo cheirava a lodo fermentando e grama esmagada, estava em seu cabelo, e aquele era seu melhor uniforme, e a mãe ia ficar furiosa e ela estava furiosa e então puxou o Ari. Damaya estremece. As pessoas vão morrer. Shafa aquece como se tivesse ouvido esse pensamento. Você é vidro de montanha de fogo, dama. Ele diz isso bem baixinho. Você é um presente da terra. Mas o Pai Terra nos odeia, nunca se esqueça, e seus presentes não são nem gratuitos nem seguros. Se nós a pegarmos, aprimorarmos sua precisão e a tratarmos com o cuidado e o respeito que merece, então você se tornará valiosa. Mas se apenas a deixarmos por aí, estraçalhará a primeira pessoa que cometer um erro com você. Ou pior, destruirá e machucará muitos. Damaya se lembra do olhar na cara de Zabi. O ar ficara frio só por um instante, rodeando-a como um balão estourado. Isso foi suficiente para criar uma crosta de gelo na grama debaixo dela e solidificar gotas de suor na pele de Zabi. Eles pararam e estremeceram e olharam um para o outro. Ela se lembra do rosto dele. Você quase me matou, ela havia visto naquele momento. Shafa, observando-a de perto, não parou de sorrir em nenhum momento. Não é culpa sua, comenta ele. A maior parte do que dizem sobre Orogenes não é verdade. Você não fez nada para nascer assim, seus pais não fizeram nada. Não fique brava com eles, nem consigo mesma. Ela começa a chorar porque ele está certo. Tudo o que ele diz, está certo. Ela odeia a mãe por tê-la colocado ali, odia o pai e Chaga por terem deixado a mãe fazer isso, odeia a si mesma por ter nascido do jeito que é e desapontado todos eles. E agora Shafa sabe como ela é fraca e horrível. SHH, diz ele, levantando-se e caminhando até ela. Ele se ajoelha e pega sua mão, ela começa a chorar ainda mais. Mas Shafa aperta de forma brusca, o suficiente para doer, e ela se assusta e respira e olha para ele piscando através do borrão causado pelas lágrimas. Não pode, pequenina. Sua mãe vai voltar logo. Nunca chore onde possam vê-la. O quê? Ele parece tão triste. Por Damaya.
Reticências. Quando estende o braço e põe a mão em sua bochecha. Não é seguro. Ela não faz ideia do que isso significa. De qualquer modo, ela para. Depois que ela enxugou as bochechas, ele limpa com o dedo uma lágrima que ficou para trás, então acena com a cabeça após uma rápida inspeção. Sua mãe provavelmente vai perceber, mas deve servir para todos os outros. A porta do celeiro rende, e a mãe está de volta, desta vez com o pai a reboque. O maxilar do pai está tenso e ele nem olha para Damaia, apesar de não tê-la visto desde que a mãe a colocou no celeiro. Os dois se concentram em Shafa, que se levanta e se coloca um pouco à frente de Damaia, acenado em agradecimento ao aceitar o cobertor dobrado e o embrulho amarrado com um barbante que a mãe lhe entrega. Demos água para o seu cavalo, diz o pai com firmeza. Quer levar alimento para ele? Não é necessário, responde Shafa. Se viajarmos rápido, devemos chegar a Brevard pouco depois do anoitecer. O pai franze a testa. É uma viagem puxada. Sim, mas em Brevard, ninguém deste vilarejo vai ter a ótima ideia de vir nos procurar ao longo da estrada e se despedir de Damaia de uma forma mais rude. Demora um instante para Damaia entender, e então ela compreende. As pessoas de Palela querem matá-la. Mas isso é errado, não é? Eles não podem estar querendo fazer isso mesmo, podem. Ela pensa em todas as pessoas que conhece. Os professores da creche, as outras crianças, as velhas senhoras da hospedaria que costumavam ser amigas de Mia antes de ela morrer. O pai também pensa nisso, ela consegue ver no rosto dele, e ele franze as sobrancelhas e abre a boca para dizer o que ela está pensando. Eles não fariam algo assim. Mas para antes de as palavras saírem de sua boca. Ele olha para Damaia uma vez e com o rosto cheio de angústia antes de se lembrar de desviar os olhos. Aqui está Shafa, diz a Damaia, entregando-lhe o cobertor. É a colcha de Mia. Ela olha para a colcha, depois olha para a mãe, mas a mãe não olha de volta. Não é seguro chorar, mesmo quando ela tira o manto de Shafa e ele enrola o cobertor nela, familiarmente mofado, áspero e perfeito, ela mantém o rosto completamente calmo. Shafa pisca os olhos para ela, ele acena com a cabeça, só um pouquinho, num gesto de aprovação. Depois pega a sua mão e a conduz em direção à porta do celeiro. A mãe e o pai vão atrás, mas não dizem nada. Damaia não diz nada. Ela olha para a casa uma vez, vendo alguém de relance através de uma brecha na cortina antes dela se fechar. Chaga, seu irmão mais velho, que lhe ensinou a ler e a cavalgar em um burro e a saltar pedras em um lago. Ele nem sequer lhe deu um aceno de adeus. Mas não é porque a odeia. Ela entende isso agora. Shafa ergue Damaia e a coloca sobre um cavalo maior do que qualquer um que ela já tinha visto, um grande baio lustroso com pescoço comprido, e então Shafa monta na sela atrás dela, arrumando o cobertor ao redor de suas pernas e sapatos para a menina não ter nenhuma irritação de pele ou frieira, e depois eles vão embora. Não olhe para trás, aconselha Shafa. É mais fácil desse jeito. Então ela não olha. Mais tarde, ela vai perceber que ele estava certo sobre isso também. Muito mais tarde, contudo, ela vai desejar ter olhado mesmo assim. OCULTADO, olhos branco gelo, o cabelo de cinzas SOPRADAS, o nariz filtrante, os dentes afiados, a língua rachada de sal. Tábua 2, a verdade incompleta, versículo 8. 3. Você está a caminho.